Até quando preciso ler para o meu filho? Olá, eu sou Márcia Funkdieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. Essa é uma pergunta que vários pais já me fizeram. Talvez você que está aí assistindo a esse vídeo também tenha a mesma pergunta. Até quando eu preciso ler para o meu filho? Qual é a melhor idade para parar de ler para ele? Talvez você esteja preocupado, já parou para pensar sobre isso e não sabe qual é o melhor momento para parar. Você começou a ler para o seu filho há um tempão. Talvez desde quando ele era bebê, ou antes ainda, desde a gestação. E dali em diante, você lê todos os dias. E ele já cresceu. Talvez tenha 4 anos, 5, 6, 7, 8. E agora você está na dúvida. Continuo lendo para ele ou não? Paro de ler? Muitos pais têm essa dúvida. E a única pessoa que vai conseguir responder essa pergunta para os pais são os próprios filhos. Como assim? Então eu preciso perguntar para o meu filho se está na hora de parar? Não. Você não vai perguntar nada para o seu filho. Mas você vai saber, vai sentir quando ele estiver lhe respondendo essa pergunta. Ele vai lhe responder essa pergunta não com palavras, mas com ações. Vai ter um momento que você vai até o quarto do seu filho para ler para ele e você vai se deparar com seu filho lendo. Ou você vai pedir para o seu filho escolher uma história, ou qual a história que você quer que o pai leia hoje, a mãe leia hoje, e o seu filho vai dizer, não, hoje eu não quero que você leia para mim. Ou você vai se deparar com seu filho indo lá na estante, escolhendo o livro, e voltando para o quarto, ou para qualquer outro lugar da casa que vocês costumam ler, e vai ler. É assim que o seu filho vai responder a essa pergunta, dando sinais. Aos poucos, ele mesmo vai ao encontro do livro, vai abrir o livro e vai ler o livro. E aí você vai perceber que ele quer o espaço dele, que ele quer fazer isso sozinho, que ele não quer você junto naquele momento. Ele está passando por uma nova etapa. Nesse momento você deve pensar assim: talvez isso demore tempo ainda a acontecer. Talvez não. Mas uma coisa é fato. Quando isso acontecer, mãe, quando isso acontecer, pai, você vai sentir. Você vai sentir muito. Você pode até estar cansado de passar todos os dias, durante todos os meses, durante vários anos lendo para o seu filho. E aí você pensa, bem que ele podia começar a fazer isso sozinho. Mas quando isso acontecer, você vai sentir. Sabe por quê? Porque quando você lê para o seu filho, você não está apenas lendo, você não está apenas compartilhando uma história. Vocês estão vivendo um momento juntos. Você e o seu filho. Só vocês. Talvez a mãe e o pai junto com o filho, daí são 3. Ou talvez seja mais que um filho, 2, aí são mais pessoas. Mas enfim, vocês estão vivendo um momento só de vocês. Não é só uma história. É uma história que vem carregada com afeto, com amor. É o olho no olho. É sentir a respiração do outro. É observar o sorriso. É estar perto. Você está criando vínculos para a vida inteira. Para a vida inteira. Então pode ter certeza absoluta que quando seu filho começar a dar sinais de que ele quer fazer isso sozinho, você vai sentir. Vai sentir sim, porque faz falta. Vai fazer falta esse momento de vocês.
Talvez você, mãe, talvez você, pai, trabalhe muito e não tenha muito tempo com seu filho. E esses momentos você vivia com ele intensamente, é a qualidade do tempo e não a quantidade. E aí você aproveitava esse momento junto com ele, para estar com ele. E quando ele resolver fazer sozinho, já não vai ser um momento de vocês dois. E isso dói aqui dentro, dói. Por mais que você esteja cansado e perceba que seu filho agora está fazendo isso sozinho, sem precisar de você, toda noite, por exemplo, antes de dormir, por mais que você esteja cansado e agora, ufa, né, aliviou um pouco, você vai sentir e vai desejar que esse momento volte. Mas sabe o que é? Um ciclo se fechou e outro começou. Seu filho está fazendo isso sozinho porque sente necessidade disso. E isso não é ruim, muito pelo contrário, isso é saudável. É no momento dele, no tempo dele, quando ele sentiu necessidade de fazer isso. Ele está vivendo uma nova etapa na vida. E você, mãe, você, pai, fique feliz, porque é sinal de que o seu incentivo durante todos esses anos a leitura deu certo. O seu filho agora não quer que você leia para ele, porque ele quer ler sozinho, ele quer viver isso sozinho. Ele está seguindo a leitura. Você formou um filho leitor. Então, parabéns, mãe, parabéns, pai. Isso é importante. E essa é a tendência. É a natureza humana. Ele precisa da ajuda de alguém para aprender a fazer. E depois que faz, ele começa a caminhar com as próprias pernas, ele faz sozinho. É assim que vai acontecer com seu filho. No momento que ele sentir necessidade de fazer isso sozinho, é porque ele aprendeu. Ele aprendeu a ser um leitor. E agora ele quer fazer sozinho. Então é o seu filho que vai responder a essa pergunta, dando esses sinais. E sabem que tem crianças que, mesmo já lendo sozinhas, de vez em quando pedem para que os pais leiam para elas. E não é porque elas são preguiçosas, não querem nada com nada, não se esforçam. Não! É justamente porque elas gostam de viver esse momento com vocês. É aquilo que eu falei no início. É um momento especial e as crianças sentem. Pare e pense um pouco, mãe. Pare e pense um pouco, pai. Quantas vezes você, por exemplo, foi contar uma história para o seu filho antes de dormir e ele pede para você contar outra história, mais uma e mais uma. Sabe por que isso acontece? Porque ele quer ficar com você, porque ele gosta desse momento, porque isso é gostoso, isso é afeto. Isso é você dizendo para o seu filho, eu te amo, sem usar essas 3 palavras, eu te amo. Mas é através da história, através desse momento da presença, de estar ali 100%. Você está dizendo isso nesse gesto. Então, quando o seu filho, mesmo depois de ler sozinho, pede para você ler uma história para ele, não diga, vai ler você, tá com preguiça, é? Preguiçoso, só quer que a mãe e o pai leiam para você não precisar ler. Não faça isso. Ele está pedindo isso a você porque ele quer ficar ao seu lado. Ele quer sentir essa experiência deliciosa que ele sentia quando era criança. Dá saudade para ele também. Eu li para minha filha durante muitos anos, desde a gestação, todos os dias. Eu lia, meu marido lia, contávamos histórias. E lá pelas tantas, aconteceu o que eu disse que vai acontecer para você. A nossa filha deu sinais de que ela queria fazer isso sozinha. Teve um dia que eu entrei no quarto com um livro para ler para ela e ela já estava lendo.
o livro que ela escolheu. E a partir de então, isso começou a acontecer quase todas as noites. Ela sozinha. Mas lá pelas tantas, ela vinha pedir pra gente, pra mim, ou pro pai, ou pra nós dois, lermos uma história pra ela. Por quê? Porque ela também sentia saudade desse vínculo. Esse vínculo lindo que se cria entre a mãe, ou o pai, ou os dois, o filho e o livro. É um triângulo muito bonito. O leitor, o ouvinte e o livro. E nós íamos, sim, ler para ela. Quando ela estava com seus 8 anos, 9 anos, 10, tinha os livros mais longos que ela já lia. Então nós líamos um pouquinho cada noite. E lá pelas tantas ela resolvia que agora ela queria continuar a leitura sozinha. E isso foi bom para nós, pais, e foi bom para ela, porque não foi uma ruptura, né, um corte de vez. Isso foi acontecendo devagarinho. Mas dá uma saudade, sim. Dá uma saudade de viver todas as noites esse momento de novo. Porque não é só uma história, não é? É um momento que você está com seu filho, que você vai olhar para ele, vai observá-lo. Muitas vezes você vai parar para conversar sobre alguns assuntos que vão aparecer por causa daquela história. Coisas que o seu filho vai trazer, dúvidas, medos. Vocês também vão brincar juntos durante aquela história, depois daquela história. É um momento muito intenso, de muita conversa, de muita descoberta. Nessa hora você vai descobrir o seu filho. Você vai entendendo o seu filho. Você vai percebendo coisas que você talvez não consiga perceber em outros momentos. Talvez porque você trabalha muito. Talvez porque vocês estão envolvidos com outras pessoas e não tem esse momento tão íntimo como vocês têm quando acontece a leitura. Então, se você hoje, mãe, se você hoje, pai, tem essa dúvida de qual é o melhor momento para parar de ler para o seu filho, saiba que é ele que vai lhe responder a essa pergunta, quando ele começar a dar esses sinais. E aí você vai descobrir. E é assim que você entende que é hora de parar. Ele quer fazer sozinho. Mas se ele pedir para que você leia, vá. Leia para ele. Porque é saudade. É vontade de estar perto. É o desejo de conexão. E isso é muito bom. É isso que nós precisamos. Estar ali para os nossos filhos quando eles pedem, quando eles precisam. E se eles estão, depois de um tempo, lendo sozinho, pedindo para você ler para eles, é porque eles precisam desse contato com você. Então aproveita esse momento ao lado do seu filho e torça para que ele não comece a dar esses sinais tão cedo. Enquanto ele não der os sinais, leia para o seu filho. E depois disso, aí, aguenta coração. E assim eu cheguei ao final de mais um vídeo. E eu quero lhe convidar para conhecer o meu canal no YouTube, se ainda não conhece. Se inscrever no canal. Eu posto vários vídeos assim como esse, com a intenção de ajudar pais assim como você a formarem filhos leitores. Esse é o meu maior intuito. Eu tenho uma filha e hoje ela é leitora. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu formei uma filha leitora. Mas foi um pouquinho cada dia. Com cuidado, dedicação e muito amor. Um abraço bem apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!